eu acho que você disse que tem uma origem humilde, né? Sim, sim. Aí eu queria voltar um pouquinho antes de você ser pastor. Tá. Pastor não, de aceitar Jesus. Tá, fique à certo? vontade, eu não tenho dificuldade. Aí você disse que tem uma origem humilde, né? Uhum. E aí foi galgando, participando de festas, vida mundana, né? Como o senhor falou. Sim, nessa linguagem, né? E quando foi que você realmente viu que ali, aquela vida mundana não servia mais para você e que você foi ali procurar Jesus? O estalo para a transição, né? Certo. É. Você sabe que essas coisas assim, existe alguma coisa que gera em você um toque de realidade, né? Por exemplo, esse todo segmento, né? Hoje o jogador de futebol, que eu não entendo de futebol, até porque foi uma das áreas que eu não gostei de futebol, assim, eu respeito quem gosta, mas eu fui muito escravo de baralho, sinuca, mas futebol nunca gostei, nem entendo bem de futebol, tá? Certo. Mas o jogador começa com a bolinha na poeira ali, vai indo e vai se destacando, isso aqui não, ele percebe que há uma condição de avançar, né? Então assim, aí com isso tem seus admiradores. Por exemplo, eu tive amigos que eu vi o processo de transformação na vida dele. Um rapaz no bairro que eu morava, no bairro do Cruzeiro, que eu vi a transformação na vida dele. E isso me causou um incômodo por dentro, né? Por que ele, por que não eu, né? Porque assim, Tiago, eu respeito as pessoas que têm seus costumes, seus comportamentos, eu nasci para respeitar. Uma vez eu fiz uma pergunta a respeito do religioso, qual era a minha visão sobre ele? Visão de respeito, porque para mim, quem quer que seja, é digno do meu respeito. Quem quer que seja, eu acho que você entendeu, quem quer que seja, é digno do meu respeito, tá? Então assim, aquele rapaz ele foi transformado de uma forma admirável e isso me causou um impacto dentro de mim. Por que ele, por que não eu? Então se ele foi, eu também posso ser. E isso foi o que fez com que eu admirasse a vida dele e fosse, vamos dizer assim, curiar a igreja que ele congregava. Certo. Porque até então, eu era contrário a tudo isso. Que já era Assembleia de Deus? Já era Assembleia de Deus. Já era Assembleia, né? Aqui eu aceitei como Salvador e eu permaneci 25 anos e meio para poder vir para Macaraú, a mesma, que é o mesmo ministério, tá? Que é o mesmo, mas é o mesmo que o seu amigo frequentou. É o mesmo, meu amigo frequentou, né? Então a convenção dele, a transformação dele me impactou, me chamou a atenção, porque era um cara assim, depravado, entendendo? Depravado. E nesse período eu vivi uma fase assim muito ruim, porque assim, o meu dinheiro só dava para dar ajuda dos meus pais, que eram pessoas pobres financeiramente, mas a parte que me cabia era estourar tudo, né? Com bebida, com mulher, com jogo, com festas, coisa todinha, né? E eu tive muitos momentos de ter desgosto da vida. A última vez que eu fui à casa de jogo, lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava uma semana à noite, outro dia, né? Esse assunto cabe, né? Tinha essa história aqui. Ah, claro, vontade, aberto. Eu trabalhava uma semana à noite, outro dia. Então, quem trabalhava à noite, entrava domingo às 6 da noite e até sábado pela manhã. Encerrava, recebia o pagamento para a feira, etc. Na outra semana, começava segunda-feira e até sábado à tarde. Certo. Então, eu trabalhei uma semana à noite, de manhã de sábado recebi o pagamento e, antes de ir à casa dos meus pais, fui à casa de jogo. E lá joguei lá com os comerciantes, os bancários e tal. Diz que eu jogava muito bem, ganhava dinheiro, mas aí eu ganhei dinheiro até umas horas do dia, depois meu dia, 1 da tarde, eu perdi tudo. Nessas horas eu estava sem dormir, porque trabalhei à noite, estava sem almoçar, e fui para casa sem dinheiro, e à noite eu, mais a minha namorada, que era minha esposa hoje, a gente estava marcado para ir para uma festa, né, e tal. Aí você imagina a cabeça desse tamanho, já em casa dos pais, não tem um dia da minha mãe, a parte que eu teria que dar em casa para ajudar na semana, não tinha dinheiro para ir para a festa, a namorada já certamente ficar zangada, e eu exausto do dia sem comer, sem dormir, etc. Né? Aí não consegui almoçar. À tarde eu volto para casa de jogo, peço um dinheiro emprestado, valor de uma semana futura. Tinha crédito, eu sempre, toda vez eu zelei pelo meu crédito, sempre zelei por isso, né? Gosto das coisas direito. O rapaz me emprestou um valor igual à semana vindoura. E eu fui jogar e tive outra fase, ganhei dinheiro bastante. Mas na casa de jogo é assim. Quando você está perdendo, não quer sair porque quer recuperar. Quando está ganhando, não sai porque os companheiros vão achar ruim. Volta da cabeça. Foi isso que eu pensei. Então, não saí. Aí quando fui assinar, por 6h30 da noite, eu tinha perdido tudo. Novamente. Isso só em um dia? Num dia só. Só que nesse período eu já estava em alguns cultos, já tinha passado a sexta-feira que eu fui e não pude entrar, tá? Então essa foi a última vez. Na semana seguinte que eu voltei à igreja, assisti mais um culto, aí lá eu fui impactado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo e não tive como ter a resistência. Eu fiz a minha confissão de fé, que é exatamente dia 29 de novembro, que ontem fez 40 anos, tá? Então a sua pergunta é basicamente isso, o que me chamou a atenção, uma pessoa que teve um encontro com Jesus, foi transformado literalmente, me causou admiração e a minha curiosidade, porque eu era oposto, era um crítico, eu zombava, eu tinha já montado umas piadas, umas coisas para crente, tá?
mas estava me tornando um admirador. E essa admiração fez com que eu fosse à igreja e lá a palavra, que é poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, que o evangelho é poder de Deus, está na Bíblia isso, e salvação para os que crêem. Então essa palavra que é poder me pegou. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do juízo e do pecado. Então juntou o poder da palavra e o Espírito que convence. Nesse dia, numa quarta-feira, eu fiz a minha confissão de fé, trazendo tudo de um princípio, da admiração de uma pessoa que se converteu e teve um testemunho forte de uma mudança de vida. Então foi esse o começo da minha decisão, vindo de uma família simples, uma família humilde, que inclusive minha família todinha, não tinha ninguém evangélico, eu fui a primeira pessoa, não tinha ninguém. Tá? Foi essa abertura de transformação, não só na sua vida, mas para toda a família, né? Toda a família constituída e já criada dentro da base da igreja.